David Lynch encontra Hergé com pitadas de William Burroughs. Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do lançamento da editora Companhia das Letras pelo selo Quadrinhos na Companhia, Sem Volta, de Charles Burns, o mesmo autor de Black Hole, que foi republicado recentemente pela editora Darkside em capa dura. É uma série premiadíssima. Então nós temos aqui o próximo trabalho do Charles Burns, que vai compilar uma trilogia num volume único. Ou seja, você não vai precisar ler nada anterior, nada posterior. É aqui um material fechadinho, que vai compilar a trilogia que é Exit Out, The Hive e também Sugar School. Publicação essa que saiu num formato bem semelhante ao europeu, né? É mais largo. Publicação com bom acabamento gráfico, tem capa cartonada com orelhinhas. O papel é o offset colorido. O preço de capa é de R$ 69,90, mas eu vou deixar link na descrição. Também tem um cupom que dá 15% de desconto, que é válido até dia 17 de junho, de forma que você possa adquirir essa publicação, caso seja do seu interesse, com aquele desconto. Bom, quando eu falo em David Lynch e Hergé, é porque trata-se de uma história surrealista, mais uma do Charles Burns, e o personagem Tintin, olha só a capa aqui, né? Essa máscara é obviamente uma referência ao personagem Tintin. É uma trilogia e os dois primeiros capítulos, vamos dizer assim, eles vão abordar uma história onde o protagonista, que é o Doug, ele é um cara um tanto introspectivo, tem uma namoradinha ali, e ele utiliza essa máscara do Tintin, e o nome que ele se dá é Nit-Nit, que é Tintin ao contrário, e antes de uma banda começar, ele faz a abertura do show, e ele começa a fazer uma narração de uma poesia toda entrecortada ali, que lembra, obviamente, o trabalho do William Burroughs. Aliás, colocando um parênteses aqui, tem uma obra que eu acho muito interessante em quadrinhos, que lançou aqui no Brasil pela editora Veneta, pelo brasileiro João Pinheiro. Sensacional essa obra, eu já resenhei aqui no canal, onde ele vai abordar a biografia do William Burroughs, misturado com as histórias que ele criou. E fica um negócio simplesmente ensandecido. Acho um trabalho simplesmente fenomenal, até pela arte do João Pinheiro. Mas, voltando para essa publicação, a gente vai acompanhar nos dois primeiros capítulos esse Doug, né, que se traveste aí de Tintin, num mistério meio estranho e confuso, que é exatamente o toque surreal que o Charles Burns dá para a publicação. A trama é narrada de forma paralela com duas perspectivas, uma do Doug na sua vida real, né, no seu cotidiano, e outra num mundo de alucinação, de confusão, onde seres alienígenas, fetos, monstros aparecem. Aliás, até o traço do Charles Burns ele muda. Quando você está nesse mundo mais alucinado, você percebe que é um traço mais cartunesco, né, mais desenho animado. E daí quando volta para a realidade, você já tem as feições normais dos personagens. Logo no início da publicação você vê uma homenagem a Alice no País das Maravilhas, né? Onde tem um buraco na parede e aí tem um gato que convence o protagonista na sua versão desenho animado, como Nit-Nit, e depois passou a se chamar Johnny 23, ele vai entrar naquele buraco e vai se deparar com aquele mundo todo confuso e estranho. Exatamente pelos machucados que ele tem no rosto e pela utilização de drogas, o leitor não sabe se esse mundo confuso, alucinante que ele está vivendo é decorrente ou das pancadas que ele levou na cabeça ou por conta da utilização de drogas. Quando a história volta para o mundo real, onde mostra o protagonista, Doug, não o seu alter ego ali, né, naquele mundo confuso, nós somos apresentados a sua ex-namorada, a Sarah, uma questão envolvendo o pai do protagonista, e tudo isso ele é intercalado entre essas cenas do mundo confuso e também do mundo real. Isso vai acontecer durante os dois primeiros capítulos. No segundo capítulo, nós somos apresentados a uma versão adulta do protagonista. Eu não posso falar mais, senão eu vou acabar soltando spoiler, ainda que eu pretenda fazer isso nesse vídeo, mas eu vou avisar, então fique tranquilo. Então, ao longo da leitura, você vai percebendo diversas referências. É uma história construída com muitas camadas, né, tentando deixar o leitor confuso, como o próprio protagonista, mas também dando pistas do que eventualmente aconteceu. Eu acompanhei algumas críticas que eu vi lá nos Estados Unidos, e o pessoal, alguns deles torceram o nariz
Burns para o final. Porque o primeiro e o segundo capítulo dessa trilogia, eles são construídos de uma forma que realmente é bem surreal, onde o leitor tem que tentar captar a mensagem que o Charles Burns está tentando transformar e as pistas que ele está deixando durante a história. Então você precisa tentar entender o que está acontecendo com o Doug, né? Por que ele está nesse mundo surreal. Você percebe que é uma espécie até de pesadelo que ele está vivendo, o que levou a ele estar vivendo essa situação de uma vida dupla, né? Se escondendo inclusive atrás da máscara. E no terceiro capítulo, a história ela meio que muda, até no sentido narrativo, no sentido de já não ser uma história surreal e o Charles Burns simplesmente jogar a história para o leitor, não deixando você pegar as coisas na entrelinhas, vendo as referências, nem nada do tipo. Ele simplesmente coloca a história para o leitor, apresentando quais são as motivações do personagem, o que está acontecendo durante a história, e de certa forma é um pouco clichê, assim, mas eu curti o final, ainda que você tenha essa destoe dos dois capítulos anteriores. Eu acho que a apresentação do que o Charles Burns quis mostrar, de algo que realmente não vai ser surpreendente, algo que realmente vai estourar a sua cabeça, e simplesmente acompanhando o que você viu no primeiro e no segundo volume com relação à essência desse protagonista, eu acho que é muito coerente e ele finaliza muito bem a história. A arte do Charles Burns é muito boa, você percebe, né, que a arte final dele ela tem um traço mais grosso, a narrativa dele é muito legal, principalmente quando ele faz essa intercalação aí com coisas bizarras, confusas, né, dando o ar surrealista para a publicação, e acredito que a utilização de cores ela seja exatamente para fugir da publicação anterior, que é Black Hole, um material em preto e branco. Bom, agora eu vou falar sobre o segundo e terceiro capítulos com spoilers. Então, se você não quer uma revelação sobre essa história, recomendo você fechar esse vídeo e voltar outra hora quando terminar a leitura desse encadernado aí. Bom, vamos lá. No segundo capítulo, o Doug, ele tá na sua versão adulta, né? Mas você percebe que na essência ele não mudou nada. Ele continua sendo um cara estúpido, um cara covarde, um frouxo, e aliás você percebe até um reflexo com o próprio pai, apesar de que não é mostrado muito sobre o pai dele, a não ser que o pai dele estava doente, mas ele se esconde dentro de casa, ali no sótão, fica ali quietinho, e ele acabou engravidando a Sarah, ela que tinha um ex-namorado que era todo doentio. E esse ex-namorado espanca o Doug, por isso que ele está todo machucado. E ao mesmo tempo, pela narrativa da história, lá no segundo capítulo, você presume que a Sarah foi morta pelo ex-namorado, mas nada disso aconteceu. Por conta da gravidez que ela teve com o Doug, ele sugeriu que ela abortasse. Tipo assim, sabe aquele cara que não tem responsabilidade? Ah, cara, melhor, sabe? Fez a cagada e ela, não, pedindo apoio pra ele, e o cara querendo sair de fininho. Inclusive, ele pica a mula. Então você vê que mesmo na fase adulta não houve um amadurecimento do protagonista. Ele continua sendo um moleque irresponsável, um estúpido. Ele foge das suas responsabilidades. Então por isso que o pessoal criticou, pelo fato do Charles Burns simplesmente jogar na cara do leitor toda essa estupidez e falta de amadurecimento do protagonista. Então essa vida que ele viveu ali de pesadelo, de monstros, de confusão, de fetos, de porco saindo dentro da barriga da namorada, se deve exatamente por uma espécie de culpa e de arrependimento que ele tem por conta do filho, que na verdade não houve um aborto espontâneo. É sugerido isso na história, é sugerido inclusive que ela perdeu o filho e tal. Não, ela teve o filho, ela vive muito bem com o moleque, e aí ele vai visitar ela, sabe? Como se nada tivesse acontecido. E ao mesmo tempo, você sabe que ele está culpado, mas ele não tem o amadurecimento necessário para poder se desculpar com essa ex-namorada que ele teve, sabe? Ele simplesmente abandonou ela. Aí agora, lá, por conta da cachaça e tal, ele, sabe, aquele momento deprê, ele resolve, acho que eu vou tentar consertar as cagadas que eu fiz. Então, o Charles Burns, ainda que muita gente critique ele jogar limpo com o leitor e apresentar todas essas questões, a construção do personagem na sua essência, no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, é muito coerente. Então, eu não vi
tanto problema aí nessa mudança, né, de uma história não mais surreal, como foi apresentado nos 2 primeiros volumes, mas sim mostrando algo realmente relacionado ao protagonista e, no caso aí, a estupidez dele, a burrice, a falta de responsabilidade que ele tem. Em suma, galera, esse foi o meu entendimento da história. Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9, ou seja, um material acima da média. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário e ficamos até a próxima.